Momento Cidadão. Esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. E eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias porque eu quero virar uma liderança. E eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um lugar melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E outra coisa, quando a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem, para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para o nosso movimento, para as nossas ideias. E quando chegar a época da eleição, essa, esses nossos líderes vão contar com o apoio daquelas pessoas que ele conquistou, entende? E essas pessoas podem votar nessa nossa liderança e essa nossa liderança conseguir ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar, entende? É assim que funciona. E quando a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque essa nossa liderança vai precisar colocar em pauta as nossas ideias e ela vai precisar de apoio. Essa nossa liderança vai precisar de apoio para poder votar as nossas ideias, entende? E a gente tem que ir lá para onde essa nossa liderança está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Se vocês querem um país bom para morar, um estado bom para morar, um município bom para morar, um bairro bom para morar, vocês têm que apoiar as suas lideranças. Vocês não podem abandonar as suas lideranças, entende? Se vocês abandonar as suas lideranças e desprezar ter líderes, vocês vão ter um país como o Brasil, entende? Disso que tu tá vendo para pior, entende? O Brasil é ruim porque a população despreza os seus líderes. O povo brasileiro ele é subversivo, ele despreza lideranças, ele não gosta de ser liderado, entende? Por isso que é assim o Brasil. E se a gente quer um lugar bom para morar, a gente tem que apoiar os nossos líderes ou se afastar de pessoas como essas que os brasileiros, entende? A gente formar um lugar para nós, um país bom para nós, entende? E se afastar desse tipo de gente, entende? Se não dá para consertar, a gente tem que se afastar, entende? E formar um país para nós. E agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os presidentes de todas as empresas estatais de todo o nosso Brasil. Quem coloca os presidentes das empresas estatais a nível federal é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem coloca os presidentes das empresas estatais a nível estado é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca os presidentes das empresas estatais a nível municipal é o governo, é ah, o prefeito, é a alta cúpula do governo ah, municipal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, que quer ver a gente feliz, que quer ver o país dando certo, porque esses que estão no poder, eles desprezam tudo isso que eu acabei de falar, entende? E se vocês querem um país bom para morar, vocês têm que escolher os seus representantes. Vocês não podem deixar os outros escolherem por vocês. Se vocês deixar os outros escolherem por vocês, vocês vão ter um país igual o Brasil, entende? Disso para pior, entende? E essa mentalidade a gente tem que
tirar ela de perto da gente, entende? A gente tem que formar novas ideias, entende? A gente não pode seguir com essas ideias que estão aí no momento, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes e com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que o povo brasileiro não segue essas pessoas nas redes sociais, não ajuda essas pessoas a se desenvolver, a ficar famosa, para ela ter chance de disputar uma eleição e as pessoas votarem nelas, entende? Porque elas conhecem as suas ideias, entende? Ninguém ajuda essas pessoas a divulgar as suas ideias e a disputar uma eleição, entende? E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem. Porque eles sabem que a população brasileira não vai ajudar a, a escolher pessoas diferentes para disputar as redes as eleições. O povo brasileiro não vai ajudar. Eles sabem também que eles não vão ser presos. Eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo brasileiro, ele desprezou a chance de encontrar lideranças diferentes. Ele jogou 4 anos no lixo a possibilidade de encontrar lideranças diferentes para disputar as eleições e transformar esse país num lugar decente, entende? O povo brasileiro não fez nada, porque o povo brasileiro ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, a deixar os idiotas famosos, rico, só gente que não agrega em nada, só gente que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, entende? É nesses que o povo brasileiro tá focado em ajudar e até morre, brigam por esse tipo de gente, entende? Só gente que não merece nada, entende? Só gente que não vai agregar em nada. E por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país pequeno, do lado do nosso Brasil, entende? Porque o Brasil, ele não vai mudar, ele vai ser disso que tu tá vendo para pior, entende? Porque o povo brasileiro não quer que o Brasil vire um lugar bom para morar, entende? E se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver, só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer. E como que a gente se une ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver. É só tirar a França lá de dentro. Porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os presidentes das empresas estatais, federal, municipal e estadual. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. É atraso de vida, porque o povo brasileiro, ele é subversivo, ele não aceita lideranças. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.